Assinale a opção que indica a instrução destinada à produção de um texto como esse, que foi seguida pelo seu autor. Lembra que na questão 3 ou 2, se eu não me engano, falou assim, seguindo os princípios do fulano de tal. Aqui não tem esses princípios do fulano de tal. Então, é como se a gente tivesse aí alguns princípios a serem satisfeitos, né, para esse texto publicitário. Então, desses princípios, aquilo que segue, né? Então, veja bem, assinale a opção que indica então, a instrução destinada à produção de um texto como esse, de um texto publicitário como esse. Tá? Está vendendo um texto publicitário, ok? Então, a instrução. Então, a gente tem aqui, cara, várias afirmações, né, nas alternativas, né, várias instruções sobre como você deve fazer para o seu texto publicitário ficar melhor. Tá? É mais ou menos isso. Tá? E aí a gente tem que observar aquele que se enquadra no texto em questão. Tá legal? Beleza, então o seu autor seguiu esse daí. Vamos observar, olha só. Letra A. Fazer pesquisas sobre o tema. Se você deve informar ou persuadir o público, sua credibilidade é essencial. Então veja que ele falou lá ao longo do texto, olha só. Falar em nome do liberalismo virou moda. Todo mundo fala no liberalismo. Todo mundo fala, virou moda, ok? E muitos tentam usurpar o termo para diferentes escolas de pensamento. Acabam usando equivocadamente. Venha mergulhar nas ideias dos grandes pensadores da liberdade, desde os clássicos até os contemporâneos. Venha mergulhar nisso. Ok, a pessoa realmente vai aprender a fundo. Conheça a fundo as obras das principais referências do liberalismo e conservadorismo, com quem há pelo menos 20 anos pesquisou, aprofundou, estudou o tema e atuou diretamente na disseminação da filosofia geral, muito antes da polarização atual. Então ele aprofundou nisso. Entenda de uma vez por todas os conceitos das diferentes vertentes do liberalismo, porque ele aprofundou nisso, tem conhecimento disso, beleza? Pensadores da Liberdade é o manual definitivo para entender os principais argumentos que sustentam o liberalismo. Então, tem muito a ver, né? Realmente, olha só. Assinale a opção que indica a instrução destinada à produção de um texto como esse, para produzir esse texto, que foi seguida pelo seu autor. Então, fazer pesquisas sobre o tema, tá? Se você deve informar ou persuadir o público, sua credibilidade é essencial. Então ele já mostra logo de cara, né, que é um tema muito falado, mas até mesmo um pouco respeitado, digamos assim, né, que acabam usurpando aquela nomenclatura para coisas equivocadas. E ali ele fala, então venha conhecer de perto, né, e venha aprofundar com a gente, beleza? Então você deve conhecer seu tema de forma exaustiva, e por isso que ele falou lá há mais de 20 anos e tal. Não o focalize sobre o seu ponto de vista pessoal e procure todos os argumentos ligados a ele. Então olha só, não focalize sobre o seu ponto de vista pessoal. É o que ele fala aqui pra gente, olha, conheça a fundo as obras das principais referências do liberalismo e conservadorismo. Está vendo só? Com quem estudou bastante, tudo mais, entenda de uma vez por todas os conceitos das diferentes vertentes do liberalismo. Pensadores da Liberdade é o manual definitivo para entender esses principais argumentos. Ok. E aí ele fala o seguinte, olha, o melhor antídoto contra o obscurantismo e a desinformação é o conhecimento. O curso apresenta matéria consistente para que cada pessoa possa construir a própria reflexão. Ah, sim, enterrou. Opa. Ah, sim, enterrou. Então, olha, nesse caso, não vai ser focalizado do seu ponto de vista pessoal, mostrando que a pessoa vai construir seu próprio ponto de vista e procurar todos os argumentos ligados a isso. Então, ele é bem convincente. Você poderá, assim, enfrentar toda pergunta do público e convencê-lo de forma mais eficiente. Então, essa alternativa A é a correta, beleza? Porque ele dá toda essa estrutura de pesquisa, né? Então, é feita a pesquisa, por isso ele tem o maior conhecimento, ele vai ensinar isso, mas dar ao seu instruendo, né? Ao seu aluno,
a capacidade e a possibilidade de ele mesmo tirar as suas próprias conclusões. Beleza? É essa a ideia. Vamos lá, alternativa B. Se seu texto visa a convencer alguém, você pode apresentá-lo sob a forma de problema a resolver. Vamos lá. Então ele coloca numa forma de problema a resolver. Por exemplo, colocou um caso esquemático, um problema, e aí ao longo do texto ele vai resolver esse problema e vai convidar alguém para comprar o curso, comprar o manual, aquela coisa toda. Seria mais ou menos assim. O corpo do texto era composto de duas partes. Esse texto que a gente viu ele não é dividido em duas partes, beleza? A primeira destaca as questões de mais interesse, a segunda as desenvolve, apresentando também as soluções com respostas para cada elemento evocado na primeira parte. A gente não viu essa estrutura, né? Colocando ali em duas partes, elencando cada parte, depois respondendo a pergunta de cada um deles e tal. Não é assim que ficou dividido o texto, essa estrutura está fora. Letra C. Encontre uma focalização eficaz. Os primeiros minutos de seu discurso são capitais para despertar o interesse e a atenção do público. Você pode, por exemplo, introduzir o texto de forma a destacar um traço marcante do tema ou uma cifra eloquente. É aquela ideia de fazer a isca, né? Então a pessoa ela conta um caso, conta uma situação falando sobre esse tema, algo extremamente relevante, e o que fez a diferença para aquela pessoa se dar bem é ter aquele conhecimento. E com base nisso, desperta o interesse e a pessoa passa a querer ouvir o restante do discurso ou a ler o restante do texto. Seria mais ou menos isso. Não é esse o caso aqui no texto, né? Organize suas ideias de forma lógica. Sim, o texto organizou assim. Um texto é proporcionalmente mais eficaz à medida que é simples no fundo e na forma. Faça seu desenvolvimento em torno de 3 ou 4 pontos mais importantes, seguindo uma ordem cronológica ou estabelecendo comparações. Então aqui, né, seria aquela divisão básica, uma introdução, e depois ele vai colocando isso em cada fase, cada ponto, em ordem cronológica. Mas o texto não apresentou essa ordem cronológica. Ele falou que eles foram a fundo, pesquisando bastante, mais de 20 anos de experiência e assim por diante. Letra E. Cuide das ligações entre as partes do texto. Ele está falando sobre a coesão aqui, ó. Fazendo um texto fluido e coerente. Na falta desses elementos de transição, seu texto vai parecer frouxo e desorganizado. Está falando sobre a importância dos elementos de coesão, né? Os mecanismos de coesão. Então veja bem, as alternativas, as 5 alternativas, elas falam sobre como fazer um discurso publicitário, né? Fazer um texto publicitário, tá? Mas aquela que realmente está de acordo com o texto em si, com esse exemplo aqui do texto, é realmente a alternativa A.